Bem-vindo ao Você Pode Mais, um podcast que tem direção e um mandato que atua em defesa da nossa fé. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é sobre a regulamentação de um projeto de lei que se tornou lei, e esse projeto faz um reconhecimento do cristianismo como manifestação cultural nacional. Vamos falar como aconteceu essa ideia desse projeto de lei. Vamos falar a respeito do impacto que ele tem causado em toda a sociedade, principalmente na sociedade cristã, seja ela católica, evangélica, espírita, todos aqueles que se consideram cristãos no nosso país. E deixar claro que há muita diferença no que diz respeito à religiosidade e o cristianismo como cultura. E para falar desse assunto, nós temos aqui dois convidados. Um é o pastor Robson, que veio lá de Presidente Prudente, e também a Regina, a nossa irmã lá também de Presidente Prudente, e vamos falar aqui um pouquinho só da apresentação deles e do currículo deles. O pastor Robson, ele é pastor da Igreja Metodista de Álvares Machado, pastor da Igreja Metodista Central de Álvares Machado, coordenador da Aliança de Pastores, e também ele foi responsável pela idealização e realização da Marcha para Jesus em Álvares Machado no ano de 2023. E ele também integra a Conferência Nacional de Saúde e Saúde Mental. E nós temos aqui conosco também a Regina Turino. Ela é membro da Diocese de Presidente Prudente, integrante do Centro Social Santa Rita de Cássia, que atua de forma expressiva em apoio às famílias de Presidente Prudente. Ela é totalmente dedicada ao trabalho da Igreja Católica e representa o bispo Dom Benedito, líder espiritual de 28 cidades da região. E aproveito aqui a oportunidade para mandar um grande abraço para o bispo Dom Benedito, lá de Presidente Prudente. E dessa forma, meus amigos, quero agradecer a presença de vocês dois, pastor Robson José, estar aqui conosco nesse podcast para falarmos sobre a manifestação cultural que se tornou o cristianismo dentro do nosso ordenamento pátrio, dentro da nossa lei. E Regina também, seja muito bem-vinda para falar a respeito desse assunto na visão católica e na visão evangélica. E nós vamos começar aqui, trazendo aqui para a Regina, essa questão do cristianismo, reconhecimento como manifestação cultural, fazendo uma prévia nesse sentido. O que é a sua visão da importância desta lei, Regina? Essa lei eu vejo como muito importante porque o nosso povo é um povo religioso, né? A religião faz falta e faz parte da vida do nosso povo. Tendo isso como cultura, ele tem abertura para entrar em todas as situações, em escola, em eventos, em shows, em festa de prefeitura, tudo que tiver, é possível colocar alguma coisa cristã lá no meio, porque é cultura do povo, faz parte da história do nosso povo. E pastor Robson? Bom, a todos, né, Vinícius, tudo bem? Bom revê-lo aqui novamente, né? É verdade, é verdade. Não aqui, mas em Brasília e outros lugares. Mas eu queria colocar uma postura na palavra da Regina, que foi muito importante. Só que a questão, eu vejo que essa lei foi ela reparou uma injustiça. Uma justiça histórica. Injustiça histórica. Por quê? Porque o cristianismo, no Brasil, desde a primeira missa, né, vem construindo cultura em nossa nação. Uhum. Como também o cristianismo no mundo. Nós estamos falando, quando a gente fala de religião cristã, nós estamos falando de 2000 anos, né? No mínimo, aqui, por base. E ela veio, no nosso país, ela veio trazer uma justiça. Porque a nossa cultura, a nossa educação é judaico-cristã. Então, essa lei, ela veio trazer um reconhecimento daquilo que o cristianismo já era.
né? Ele já era cultural. Ele é cultural. Uhum. Tanto que, tanto nas missas como nos cultos evangélicos e protestantes, 80% da liturgia é cultura, é música, é dança, né? Eu estou tirando aqui, por exemplo, a homilia ou a pregação, mas também, dependendo da forma que ela é aplicada, ela está gerando não só educação, mas também cultura. Uhum. Então, a lei, ela veio trazer uma justiça, né? Dentro até do nosso contexto atual, a respeito do Estado laico, né? Nosso Estado é laico, mas não é ateu. Perfeito. É verdade. Né? Então, nesse caso aí, a Regina falou muito bem, mas veio trazer para a história do nosso país. Vou pegar aqui a lei, né? É um quadrinho lindo, gostei demais. Quem fez, ficou muito bonito. Mas ela é representa uma justiça histórica em nosso país. Não precisaria isso. Uhum. Ok? É Por verdade. quê? É como aquela história, a lei do idoso. Se todo mundo, por educação, fizesse o que deve ser feito, não precisaria de lei. Eu tenho uma prática o seguinte. Eu gostaria de, deputado, que as nações não precisassem de políticos. Desculpa falar dessa forma. Eu estou aqui agora como apresentador. Porque, na verdade, todo mundo seria educado e saberia fazer a política correta. O coletivo saberia tratar. Mas, infelizmente, ou felizmente, nós precisamos dos políticos para gerar lei, e muitas vezes a lei ela veio corrigir uma má educação. Então, a não reconhecimento do cristianismo como cultura, de certa forma, é uma grande injustiça. Para não falar outra palavra, é uma grande injustiça. O senhor reparou, essa lei veio reparar uma injustiça histórica, não a religião cristã, mas a cultura que o cristianismo tem construído através de séculos. E é verdade, tanto que o pastor Robson lembrou muito bem, a primeira missa foi rezada quando os portugueses chegaram aqui. O primeiro nome era Terra de Santa Cruz, em honra também à cruz de Jesus, né? Então, essa cultura foi trazida e foi a primeira manifestação, né, do cristianismo aqui no Brasil. E isso realmente vem lembrar a gente que a nossa cultura é cristã. Nós temos essa cultura. E nós nos deparamos com uma realidade de que a sociedade, ou alguns da sociedade, não obstante nós termos em sua maioria a população que se autodenomina cristã, né? Seja católica, seja evangélico, seja protestante, seja espírita, não importa, mas se autodenomina cristão. Termos aquela questão de que o país é um país laico, né? Não se mistura as liturgias religiosas do cristianismo com as coisas do Estado. Mas, por sua vez, o Estado, ele interfere no que diz respeito a, não o Estado no sentido abstrato, mas representantes do Estado. Sim. Eles, com esse pensamento de que existe um distanciamento do Estado abstrato da sociedade, que em sua maioria se autodenomina cristã, para impor a ela, né, alguns dos seus pensamentos completamente, a meu ver, equivocados. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 2021 eu recebi um telefonema de um amigo, um cristão evangélico também, e ele falou comigo muito revoltado. Eu estou falando do início, quando surgiu esse projeto de lei. Sim. Ele virou e falou assim: pô, Vinícius, né, eu estou chateado. Falei, cara, mas por que você está chateado? Ó, essa minha expressão de cara é porque eu sou carioca, tá? Né? Cara, por que essa minha expressão... por que você tá chateado? Ele virou e falou assim: porque eu fui fazer um trabalho de evangelização dentro de um estabelecimento prisional aqui no meu estado, e simplesmente, ao entrar, o diretor falou que nós não poderíamos entrar. Nós, cristãos evangélicos, não poderíamos entrar dentro desse sistema prisional para podermos levar uma palavra de conforto. Ora, pelo amor de Deus,
Uma pessoa, só aguenta o reggae aí, pastor Robson. Né? Ele respira. Essa fala é minha, aguenta aí. Né? Então, ele virou e falou assim: não, mas nós queríamos apenas levar uma palavra de alento, uma palavra de conforto para aquele que está lá dentro, que está cumprindo uma pena, cometeu algum erro, está ali pagando pelo seu erro. Ou não, mas em sua maioria está ali porque cometeu algum erro, está pagando pelo erro e queria ter um conforto. E às vezes não é nem esse familiar, nem essa pessoa, mas o seu familiar que é daquela religião, ela pede para o seu pastor, pede para o seu padre, para o seu líder espiritual, para ir lá no sistema prisional, para visitar aquele ente querido dela, para levar uma palavra de fé, que ela tanto ora para que ele possa ter também, né, um encontro com Jesus para poder ter uma espiritualidade. Aí ele virou e falou assim: mas o diretor não deixou entrar. E eu perguntei para o diretor: mas por que eu não posso entrar? E a resposta foi muito categórica: aqui não entra religião, nós não misturamos a religião com o Estado. Ato contínuo, ele viu um outro grupo de pessoas que tem também o direito, pessoa de outra religião, uma religião afro, que tem também os mesmos direitos que a pessoa da religião cristã. Simplesmente a pessoa entrou para poder fazer o trabalho dela de levar uma palavra de conforto para aquele que recebe a sua palavra de conforto também, o que é legítimo da nossa sociedade. Sim. Né? Porém, esse diretor disse para ele assim: eles estão entrando porque eles são cultura. Eles não são religião. E ele me trouxe essa fala e falou assim: por quê que nós não transformamos ou adaptamos numa lei o cristianismo para que ele também, além dos aspectos religiosos, seja reconhecido de fato num texto de lei como manifestação cultural do nosso país? Foi nesse instante, desde 2001, que era um projeto de lei 4168 de 21, que foi apresentado, aí tramitou, passou por todas as comissões, Câmara foi aprovado, basicamente por unanimidade no plenário da Câmara, né? Sejam deputados de direita, de centro, de esquerda, todos. Inclusive, tem um deputado que é padre também, o padre João, ele apoiou, ele manifestou-se positivamente em plenário na tribuna, pedindo apoio para esse projeto. Foi para o Senado, foi aprovado também no Senado, mas depois se tornou lei, que é a Lei 14.969 de 2024. Essa lei, ela veio trazer, como você falou, o pastor Robson, e a própria Regina também, a justiça. Porque em situações como essa, tem que ter um equilíbrio nesse conceito de laicidade do Estado. Porque o cristianismo, ele não é só as liturgias religiosas. Sim. Vai muito mais além. Sim. Não existe, deputado, no mundo. A gente está falando do cristianismo como cultura. Uma cultura que tem resgatado vidas. O cristianismo não é uma cultura. O teatro, a música, ela não é formado para entretenimento, ok? Uhum. Geralmente, ela é formada para educação. Tem uma coisa interessante quando você vai trabalhar a liturgia ou você vai trabalhar o culto, a missa, o alvo da cultura nesses lugares é educar. E por quê? Porque dentro da história da igreja, tanto da história protestante, evangélica, como também católica, a educação faz parte. Por exemplo, o nosso caráter é formado pela cultura dos 10 mandamentos. Sim. Não roubarás. Amarás o teu próximo, os 2 grandes mandamentos. Né? Quer dizer, o amor falado na cultura cristã é um amor que resgata vidas, é um amor incondicional. É um amor. E também a cultura valoriza demais a família. Tanto que a oração principal do cristianismo não começa com Deus nosso.
Começa com o Pai. Pai Nosso. Então, a cultura cristã, ela é resgatadora de vidas, ela é formadora, né, de caráter. Então, não é uma cultura que se faz para entretenimento. Ela tem um foco, pode entreter sim, mas o foco principal, né, no grupo de jovens, é só você chegar no grupo de jovens, seja católico, da renovação carismática, evangélica, você vai ver que esse grupo de jovens é um pouco diferente na formação do caráter e geralmente mais familiar. Eu, por exemplo, como pastor, eu fico muito esperto, porque geralmente quando o caboclo quer casar e a cabocla quer casar, vai procurar quem? Alguém que foi formado numa cultura familiar. Sim. E é isso a igreja. E dentro daquilo que o senhor falou, da questão da manifestação cultural, teve, né? Então vou deixar a Regina falar de um padre lá na nossa cidade, na nossa região, no Oeste Paulista, que foi impedido, né, de entrar devido a essa aconteceu lá. O padre José Alves, ele foi entrar no presídio e ele foi barrado porque não podia entrar religião. Gente. Porque o Estado é laico. Mas, é como disse o padre Robson, é laico, mas não é ateu. Né? Sim. Mas essa lei vem possibilitar essa entrada. Porque realmente a cultura cristã, ela não serve só como cultura. É uma cultura que transforma a vida. Né? Ela transforma. A educação cristã, que o padre Robson, ou que o pastor Robson estava falando. Não tem problema, não. Que pastor, é uma cultura que transcende, né? Abre a cabeça, cura corações, cura emoção. Então, essa presença da cultura cristã dentro dos presídios, das escolas, né? Dos eventos culturais, ela é uma presença transformadora, transforma a sociedade. Deputado, a questão da manifestação cultural, ela tem um detalhe muito, muito interessante. A palavra cultura vem do latim que quer dizer cultivar. Então, o que eu estou cultivando? O cristianismo, ele cultiva caráter. Ele tem um foco. Então, por isso que quando você seja qual for a festa, seja católica, protestante, seja como for, ali as músicas são trabalhadas, na verdade, até como musicoterapia. É verdade. A ciência hoje diz que a contemplação, ela é curativa. Agora, imagina a contemplação a Deus, você cantando músicas, que você está ali expressando a sua fé, ok? E o que acontece? Isso, por si só, já é terapêutico, já é curativo, ok? Então, o que acontece? É uma cultura salutar. Não reconhecer o cristianismo como cultura, me perdoa, é uma injustiça histórica que, graças a Deus, aí... não é puxando sardinha não, né, Regina? Mas graças a Deus, Deus colocou o senhor ali para poder fazer que no nosso país fosse corrigida essa injustiça. Corrigida. Porque, na verdade, por favor, com todo respeito, nosso país, nesse sentido desculpa falar essa polaridade, né? Política, ela tem dividido a nação. Agora, o que eu acho interessante que o senhor falou, tanto a esquerda como a direita, como o centro no parlamento, entenderam que, peraí, reconheceram a necessidade. Existe coisas que são senso comum. Graças a e Deus. O presidente de esquerda sancionou. Então, quer dizer, peraí, há coisas que são senso comum, tanto para nós evangélicos como para os católicos romanos. Opa, cristianismo é cristianismo. Sim. Exatamente. E chega um detalhe que nós vemos, quando chega a época de eleição, só que fazendo aqui um parêntese, há aquele que diga... Pode vender o peixe. Né? Há aquele que diga que quem apoia a esquerda, né, é contra Deus, é contra o cristianismo. É contra a fé. Só quem é a favor da fé, do cristianismo, de Deus, de Jesus, é quem é de direita. Desculpe-me. Não é verdade. Isso é um absurdo. É um absurdo. Tamanho. É pelo verdade. amor de Deus. Existem coisas que são senso comum. Independente do meu viés ideológico, político, sim. Existem coisas que, por exemplo, agora falando um pouco da religião, dentro da religião cristã, tanto seja evangélico, protestante, católico,
Existe coisas que para nós são senso comum e nós não abrimos mão. Perfeitamente. Entendeu? Não abrimos mão mesmo. Por quê? Porque são realidades inquestionáveis. Inegociáveis, né, pastor? Isso. Não tem como não vamos negociar isso. E a cultura cristã é uma delas. Exatamente. É uma delas. Você está trazendo na formação, né? Imagine Isso, o desdobramento, exato. o desdobramento num município, em que agora, por força desta lei, um gestor municipal pode chamar o seu gestor na área de educação, o seu secretário ou diretor de educação, e colocar uma disciplina transversal para ensinar a cultura cristã. Pois é. Sim. Né? Isso é maravilhoso, É porque maravilhoso. está informando as crianças e formando as crianças Sim. com aquilo que é a nossa origem enquanto sociedade. Sim. Né? Outras culturas também devem ser. Sim, com certeza. Porque a cultura enriquece a humanidade, Exato. alimenta a alma da sociedade. É necessária a cultura. Existe uma coisa, um assunto inegociável na cultura cristã. Ele é inegociável. Chama-se liberdade. Eu falo como é cultural? Porque a cultura, ela tem que cultivar. E a cultura tem que educar. E o apóstolo Paulo fala assim, tudo me é lícito. Liberdade. Mas em tudo me convém. Responsabilidade. Mas eu não vou me deixar me dominar por nenhuma delas. Domínio. Então, a cultura cristã e a educação cristã gera a liberdade. Por isso, aí nós temos grande resistência. Todos aqueles que são contra a liberdade, contra a responsabilidade, né? Eles acabam indo contra a cultura cristã e a educação cristã. Porque ela é autocorretiva. Sem dúvida. Legal. Entendeu? É isso mesmo. E aí acontece. Agora, vai em outros países do mundo, no qual a base educacional não é a cultura judaico-cristã, ou a cultura cristã, ou a educação cristã, você não vai ver liberdade. Nós temos que ter um cuidado, nós cristãos, Sim. temos que ter um cuidado muito grande quando nos entregamos a conhecer a fé através de uma religião, através de uma denominação, em que a pessoa ela terceiriza para outros, para o seu líder religioso, esse papel. O papel, como você bem colocou aí, da pessoa ela ter a liberdade, Sim. ela ter a responsabilidade Sim. e ter o domínio próprio. domínio próprio. Então ela terceiriza. Tudo que o outro falar é verdade absoluta. Isso manipula, isso domina, isso faz a pessoa ser, nos dias atuais, uma escrava Usando o próprio dos interesses de outros. Deputado, usando o próprio autor que eu falei do verso de Tudo Posso, ele mesmo fala assim, observai tudo, retém o que é bom. Isso é cultura cristã e educação cristã. Análise crítica. Eu preciso analisar o que eu estou vendo, Sim. o que estou abraçando. Sim. Né? Então, a gente tem que preservar por demais a cultura cristã, porque ela lida com a liberdade. O que eu mais amo no meu país é o quê? Posso não concordar em muitas coisas com o catolicismo romano, Sim. muitas coisas politicamente, até com viés político seu. Mas Como isso, várias vezes ocorreu. Isso, mas Sim. isso chama-se liberdade. Perfeito. Sim, E aí chama-se democracia. exatamente. É isso mesmo. Não se impõe, Graças a né, Deus. aos Aham. outros o que você acha, o que Sim. você pensa. Respeita-se. Sim, exato. Pode não concordar, mas respeita-se. Sim, Né? Isso faz parte da formação como cultura. sim. Quem não teve essa formação cultural, ela não tem essa preparação. Então, para ver que gerações que nós temos hoje, que não têm essa percepção por não ter tido um desenvolvimento cultural cristão, cristão que eu digo não é religioso, não é denominacional, é a confiança em Deus, é o ensinamento em Deus,
que tem muitas pessoas que não frequentam nenhum tipo de igreja, mas a sua conduta é como Jesus É mais cristão cristão do que deixou. muita cristão. gente dentro das Ele, igrejas. ele é certamente, Jesus ele falou assim, olha, um novo mandamento eu dou para todos vocês, né? Que amem uns aos outros. Exato. E ele volta e fala assim para os seus discípulos, nisso conhecereis os meus discípulos. Exato. Não é quem está me seguindo, não. É quem ama o próximo. Ama o outro, exato. Quem respeita o próximo. Sim. Esse é o meu discípulo E de é aí fato. também que a gente vê como a cultura cristã está no nosso povo, da solidariedade, Sim. da generosidade, do acolhimento Sim. ao outro. Isso faz parte do povo brasileiro como cultura. É né? verdade. As pessoas que vêm de fora percebem isso facilmente no meio de nós. É acolhedor mesmo. Sim. Né? Regina, pegando um gancho da fala do deputado, voltando um pouco, ele falou das prefeituras. Quando a gente coordenou a Marcha para Jesus, em Álvares Machado, nós tivemos um problema, né, na questão, porque cultura não é cultura, Sim. e aí eu tive que pesquisar e descobri que no estado de São Paulo, a Marcha para Jesus é um patrimônio imaterial cultural. Sim. Lá eu conversei com os vereadores da época, né, lá em Álvares Machado, e nós transformamos também a Marcha para Jesus em patrimônio cultural imaterial. Só que com essa lei, isso se transformou o quê? Nacionalmente. Nacional. Exato. Entendeu? Eu não Verdade. preciso ficar procurando. Não, agora eu tenho uma lei única, federal, que eu posso falar assim, não, ó, a gente pode receber a atuação governamental, financeira, para um trabalho cultural. Ô, pastor Robson, leia o que diz aí esse texto da apresentação aí da lei. Por favor. Com esse vozeirão de locutor. Um tostão da minha voz. Agora é lei. O cristianismo também é manifestação cultural nacional. Com imensa alegria, comunico que foi sancionada a Lei 14.969, de 13 de setembro de 2024, que reconhece as expressões artísticas... Olha só, vai, lê e pausadamente, para a gente poder interpretar para as pessoas. O Eu não te atrapalhei. Não, deputado, eu estava vindo assim, tirando das entranhas. Bom, reconhece as expressões artísticas cristãs. Ponto, aí só fala. Não, vai. Devagarzinho. Para a gente poder refletir em cada uma delas. A diretora está Declamado. querendo me pegar. Olha o olhar dela. Você não conhece a minha diretora, porque está aqui. Declamando, vai, pastor. Vamos lá, ó. Com imensa alegria, comunico que foi sancionada a Lei 14.969, de 13 de setembro de 2024, que reconhece as expressões artísticas cristãs, os reflexos e as influências do cristianismo, além de seus aspectos religiosos, como manifestação cultural nacional. A lei é fruto do projeto de lei 4.168, de 2021, de autoria do deputado federal Vinícius Carvalho, você pode mais, que também é pastor há mais de 34 anos. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e prega o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Pastor e deputado federal Vinícius Carvalho, você pode mais. Olha, quando nós estávamos na Marcha para Jesus, em 2023, Sim. não sei se você se lembra de uma fala que eu dei para o público que estava ali, sobre o ID. Aquele Sim. show que estava ali, o show gospel, levando a canção cristã, Sim. é o ID. ID pregar é o evangelho. A pessoa que pensa que o pregar o evangelho é só estar, seja numa igreja, num púlpito, num altar com a Bíblia, a meu ver, é equivocado. O ID é quando a gente cuida de alguém. Sim. O trabalho que vocês fazem, Regina, é maravilhoso. Esse é o ID. O ID de cuidar, o pastor Robson, como você tem cuidado, eu sou testemunha lá do trabalho que você tem feito, desses movimentos que fazem no Conselho de Pastores para agregar, para trazê-los para essa percepção. Esse é o ID. Uma lei como essa que abre esse espectro de atuação cristã com apoio legal, de não ser mais tolhido pelo fato de ser, aspas, só religião, num Estado, aspas, laico. Né? E eu abro essas aspas porque ela só existe no conceito daquele que é preconceituoso. Sim. Sim.
Porque se não for preconceituoso, não importa qual seja a religião, porque a pessoa sabe que quem é uma pessoa religiosa, em sua maioria, tem um coração voltado para as coisas de Deus e ajudar o próximo. Exatamente. E nunca Deveria ter abertura para entrar em qualquer lugar, né? É verdade. Exatamente. Isso é a pura verdade. Exatamente. É desse jeito que as coisas, a meu ver, que elas deveriam caminhar nesse id. E uma coisa interessante, pastor, é que o deputado. Também é pastor. Também. Pode chamar de padre. Também, mas aqui nesse momento é o apresentador. O Papa Francisco sempre falou de uma igreja em saída. Que ele não queria gente de sacristia, padre de sacristia, gente preso dentro da igreja, mas Sim. era para sair. A igreja em saída é para o ID mesmo. Sim. Ir de evangelizar, ir de transformar. E a pessoa que tem essa cultura cristã, não tem jeito, ela vai agir no dia a dia com a cultura cristã. Então, se ela é artista, ela vai fazer arte cristã, se ela é música, ela vai fazer música cristã, se ela vai escrever com fundo cristão, porque é a vida dela, é o estilo dela de viver, né? E é isso que Jesus pede, né? Que não seja uma coisa de fachada, mas uma coisa de estilo de vida nosso mesmo. Há um retorno que nós tivemos sobre a Marcha para Jesus lá em Álvares Machado, que muitas pessoas falaram que já havia tempo que não entrava em nenhuma igreja, seja católica, evangélica, mas o show ali deu oportunidade para ela de reviver, né? Vamos colocar aqui a cultura cristã, né? Sim. E através da cultura naquele momento, ela reviveu também a sua fé. Porque essa questão da cultura cristã, ela é educativa e ela promove os melhores sentimentos, Sim. as melhores emoções, né? Dá perspectiva de futuro, porque a fé, ela dá perspectiva de futuro, ela traz esperança. Então nós estamos falando de uma cultura que é transformadora. Ela é totalmente transformadora. Então, nós tivemos um retorno lá ótimo, as pessoas falando, e quando é que vai ser? Como é que vai? Não, calma. Por quê? Porque as pessoas sentiram novamente, né? O gosto, né? E lá nós tínhamos quase 8 mil pessoas, lá estava evangélico, católico, tava maravilhoso. Mas estava muito. Tava quase toda a cidade ali. Então, o que acontece? E foi um momento muito gostoso naquele momento, de ver as pessoas ali se confraternizando. E é interessante. A marcha, eu gosto muito da questão da marcha, que ela é totalmente cultural. A outra coisa, a cultura, ela não coloca cerca. Sim. Cabe todo mundo. A teologia, falando de teologicamente, ela acaba colocando cercas. Sim. Perspectivas e visões. Mas a cultura, ela é a parte do cristianismo que é bem inclusivo. Sim. Né? Ela é bem aberta. Seja música, Sim. né? Seja Teatro. na literatura, Sim, na sim. dramaturgia, né? Seja na questão educacional. São várias formas do esporte, né? Quer dizer, a prática, campeonatos que existem entre as várias denominações cristãs. Eu, quando era mais jovem, não olha com esse olhar não, porque não tem muito tempo isso, entendeu? Não, eu estou pensando assim, quando foi o dilúvio mesmo? Uma forma que nós tínhamos para evangelizar os colegas, lá onde eu morava no Rio de Janeiro, que não eram cristãos, eram nós jogarmos bola num campeonato do bairro, e o pessoal da igreja formava o time, né? E nós trazíamos para o nosso time as pessoas que não eram da igreja. Sim. Para que esse convívio, né, harmonioso, familiar, pudesse fazer essas pessoas se inserirem num ambiente que, para alguns, era aquela questão de preconceito. Ah, não, pô, é o crente, eu não quero ficar junto do crente. Sim. Mas o crente jogava bola também, né? O crente participava ali com eles, mas no intuito de fazê-los ver como nós víamos a Cristo. É diferente. Então, por isso que eu trouxe o esporte também, nessa prática. Sim. Muito bom. A forma do ID também. Sim. Né? Quer dizer, falamos da educação, falamos da música, da Marcha para Jesus. Tudo tem um propósito. Teatro, né? Literatura.
O mais importante dessa lei, deputado, para mim, pessoalmente, foi justamente a trazer a justiça. Porque, como pastor, eu acredito que eu fiquei, assim, particularmente sentido na questão do Padre José, né? Como também aconteceu, né? É a pessoa que me falou que Isso, deu a inspiração para... inspiração da lei. Sim. Quando eu fiz parte da comissão lá em Vila Rica, no Mato Grosso, da Comissão de Justiça, e lá a gente levava colchão, remédio, lá dentro do presídio, da cadeia. Eles não podem sair. Então, e a gente levava também, eu tinha um grupo lá na época, eu era bem jovem, né? Lá, meus 35 anos, eu andei com Matusalém, tá? Então... Só pensei. Só pensou, mas eu vou falar porque ele é muito educado, então... Eu andei com Matusalém, então é o seguinte, a gente tinha um grupo chamado Pragode. Cavaquinho. Sim. Carioca também, né? Cavaquinho, violão, tantã, pandeiro. E a gente começou a cantar e a gente levava lá esse tipo de música, cantando, pagode e tal. E a gente transformávamos o inário evangélico sacro em pagode. Sim, legal. E aí o pessoal, a gente ia para sorveteria, o pessoal ia lá. Então, e a gente via assim, poxa, eu falei assim, nossa. Aí um dia, o pessoal do Gideão da Assembleia de Deus falou assim, pastor, chama lá o seu grupo, nós vamos fazer um negócio interessante. Colocou a gente naqueles como é que é aqueles caminhão? Como é que é o nome daquilo, gente? Pau de arara? Não, pau de arara. Trio elétrico, trio elétrico. Trio elétrico, isso aí. Não, ele estava calado até agora. Não, tinha que sair, né? Você vai pro céu, viu? Você vai pro céu, e aqui tá sendo filmado. O nome era trio elétrico? Trio elétrico. E aí a gente subiu e começamos a fazer o show ao vivo andando. As pessoas saíram cantando atrás da gente. E é interessante, cantando pagode, olha a mistura. Era um pagode com música sacra, de música sacra. Sim. Que legal. Quer dizer, e o pessoal cantando, foi juntando aquela mocidade, tudo, e a gente conversando e tal. No final tinha católico, evangélico, protestante, assembleano, pentecostal, seja o rótulo que tiver. Tinha um monte de cristão na praça. Numa cidade, na época, 18 mil, nós juntamos quase 3 mil pessoas. Cantando e tal, e aí fizemos, era o dia da Bíblia, né? E aí falamos, gente, nós estamos aqui festejando, né? O livro que é a base da cultura cristã e da educação cristã, né? E da fé cristã. Já que vocês estão falando de juventude, quando eu era jovem também, olha... Sara, esposa de Abraão, né? Quando eu era jovem, na semana, no mês da Bíblia, que é setembro, eu, Escada e mais uns amigos jovens, a gente fazia uma feira na Praça 9 de Julho para vender Bíblia mesmo. E a gente fazia um grupo de oração lá do lado da fonte da Praça 9 de Julho. E todo mundo que passava, a gente conversava e parava gente, juntava gente para cantar, porque eu levava violão, o Escada tocava triângulo. Tinha um amigo nosso que tocava atabaque. Eu tô imaginando, é porque eles não estão vendo o tamanho do homem. Gente, eu tenho 1,5 m, mas ele tem 2,50, tá? Tim, din, din, din. E aí o povo parava para... É muito interessante isso, Sim. Né? Porque parou, ouviu, levou alguma coisa, né? Ninguém passa perto de Deus e não leva nada. Ninguém. Sim. Deus sempre usa as oportunidades, né? Falando de Bíblia, tem um rapaz, ele é sul-coreano. Kim, eu não vou falar o nome dele, porque senão não vou dar conta. E o QI dele é considerado maior do que o do cientista lá, o nuclear lá, meu pai, agora fugiu o nome. Não é Albert Einstein, não. Não vou lembrar. Eu não tô tentando Esse lembrar de agora, aqui. né? É Não, moderno. mas era o seguinte, o QI dele é 210 e ele é físico nuclear. E ele falou uma coisa, falou assim, vou falar uma coisa para todos vocês. O que aumentou, o que ampliou a minha visão foi a leitura bíblica.
E nos Estados Unidos existe uma pesquisa dizendo que a Bíblia, ela amplia a mente da pessoa. Existe vários estudos em relação à fé, não só a fé, mas também a educação e cultura. Porque não existe no mundo, aí é que tá, por isso que ela é o best-seller, não sei se eu estou falando direito. É né? isso mesmo. Livro dos livros, por quê? Só ela, só lendo ela, não precisa ler mais nada. Você vai ver um vasto mundo cultural nela. Qualquer pessoa séria que for ler, vai ver um vasto mundo cultural. Só de você ler Provérbios, quem lê Provérbios vai aprender a sentar na mesa e comer. Eclesiástico, não é? A convivência do ser humano na sociedade. A Bíblia em si, sozinha. Sozinha. Tem um versículo Regina, que eu morria de rir dele. Eu custei entender, né? Você vê que me custar entender não é difícil, né? Então, dizia assim, quando você estiver próximo à autoridade, eu estou falando a minha versão, coloca a faca na tua garganta se você é glutão. É legal mesmo. Eu falei assim, mas peraí, que negócio é esse, botar a faca na garganta que eu sou glutão? Aí eu fui pesquisar. Na verdade quando você estiver diante de pessoas importantes, se você for comer, come pouco. Porque muitas vezes no jantar e no almoço, que você dá o protocolo de quem você é. Então, se você come muito, você se mostra uma pessoa desequilibrada. Eu falei, Jesus, eu tô perdido. Então... Há quanto tempo? Era pra você rir, né? Então é o seguinte... Eu tô vendo. Como diz Então, a minha esposa, eu tô rindo por dentro. Então é o seguinte, nesse caso, a Bíblia é pura cultura. Ela é educacional e até na mesa. Sim. Até como sentar na mesa, como se comportar. Isso também é cultura. Sim. Entendeu? Para ver, é o que a gente precisa na nossa formação, quanto sociedade. Sim. Muito embora tenhamos tido no descobrimento, na primeira missa, mas com o passar do tempo isso tudo se perdeu e chegamos aonde chegamos. Ao ponto das pessoas quererem levar um alento para um sistema prisional ou para uma cela de detenção e serem impedidos por questões de falta de sensibilidade daquele que está representando o Estado. A ponto de precisarmos de uma lei para nos possibilitar entrar e dar alento para o coração do povo. É verdade, é verdade. Olha, como é que a gente pode refletir sobre isso? Me fala desse impacto na visão de vocês, dessa lei, o impacto na visão de vocês. Eu vejo com muita alegria, porque a esperança de levar adiante, de poder entrar em qualquer lugar, de mostrar que o cristianismo cabe em qualquer ambiente. Humaniza onde entra. Sim. Né? É tornar humanizado os lugares onde precisa, estar sempre presente onde está a pessoa humana, onde está o sofredor. Né? É esperançoso. A Regina acabou de falar, para mim, uma base central do cristianismo. Ela falou uma palavra chamada humanizar. O que é o cristianismo? É o Deus Todo-Poderoso se humanizando. Exatamente. Se tornando a criação dele, a imagem dele, para levar a imagem de volta para casa. Então, o cristianismo é obrigatoriamente humanizante. Sim. Pela sua própria essência, pelo seu próprio fundador. Exatamente. Né? Porque nós cremos que ele é Deus, né? Deus, o Todo-Poderoso, nós cremos na Trindade, né? Sim. Pai, Filho e Espírito Santo. E, neste caso, o cristianismo onde ele chega, a mensagem clara é: oi, torne-se humano. Exatamente. Imagem e semelhança. Isso, uma das coisas aí. mais lindas para mim é aquele versículo menor da Bíblia. Jesus chorou. Isso é de um significado. Humaníssimo. Sim. E ele fala assim: chorai com os que choram. Sim. Então, essa cultura, que é cultivar, né? A palavra cultivar, é justamente isso. O cristianismo é humanizar. Humanizar. É trazer o ser humano
para realmente aquilo que ele é. Aham. Porque A sua essência. isso, infelizmente, o pecado nos Desumaniza. Exatamente, é isso mesmo. É isso. toca aqui. Yes. Gostei do Chave de yes. É isso mesmo. Chave Tamo de ouro. junto, tamo junto. Tamo junto. Essa, quer dizer, a nossa programação já está chegando ao final, Aham. né? Que pena, né? Agora que a gente esquentou. Como dizia o povo no jogo. Né? Já está caminhando aí pro final, Ele entendeu? não é gordinho, mas eu sou. Pois é. Eu quero saber o seguinte, na percepção de vocês, quando se fala dessa manifestação cultural, né? Já falamos do impacto da humanização. Sim. O que os líderes, não os religiosos, mas políticos, o que os prefeitos, né, secretários de cultura, Uhum. eles podem fazer para que esta lei, de fato, ela possa, aspas, pegar. Porque nós cristãos, dentro do nosso segmento, nós temos que divulgar isso para que as pessoas tenham conhecimento Isso, é de que verdade. existe um amparo legal que lhe dá direito. E essas autoridades? As autoridades que nós temos nas prefeituras, por quê? Para poder as coisas acontecerem como um show gospel, como uma semana literária, Sim. como uma marcha para Jesus, Como como é que chama? uma quermesse. Quermesse. Sim. Né? Agora nós Festa estamos em junina. festa junina. É. Com- Tudo com- isso tão cultural, né? Exatamente. Eu me lembro. De novo, aguenta o reggae. Respira, respira. Eu me Só lembro porque que eu sou pequenininho. certa vez eu estava na cidade de Lins, no meu primeiro mandato aqui em São Paulo, no ano 2016. Meu primeiro mandato em São Paulo foi de 2015 até 2019. Então, em 2016, na cidade de Lins, o prefeito, né, deixa aqui dar um abraço para o Edgar, prefeito Edgar, católico, e o Edgar virou para mim e falou assim, isso era no início do mês, falou, poxa, Vinícius, eu queria fazer uma festa do aniversário da cidade, uma quermesse, né, do aniversário da cidade, mas eu não tenho recurso. Eu não tenho como colocar recurso aqui para poder fazer essa festa, essa quermesse. Eu falei, mas por que o Edgar? Não, o recurso está curto, as coisas que vivem a cidade, Sim. nós sabemos. Eu falei assim, quanto é? Aí ele falou, é tanto. Eu falei, eu mando para você esse recurso federal, para você poder fazer a festa do padroeiro de Lins, Sim. não sei se é maio ou junho. Festa de padroeiro aí. Né? Muito cultural. Meu Deus. Para você fazer a festa do padroeiro e ter a quermesse. Ele falou, você manda mesmo? Eu falei, claro que eu mando. Eu falei, mas vem cá, você é um pastor. Eu falei, qual é o problema? Né? Eu estou aqui como representante do povo, não como um sacerdote, né, evangélico. Eu vou colocar o recurso e tem mais. Ele falou, o que foi? Eu vou vir para a quermesse. Eu falei, duvido que você vai vir para a quermesse. Conclusão, não sei se é maio ou junho daquele ano, o recurso chegou lá na cidade, ele fez a festa e no dia estava lá o padre Fábio de Mello cantando Festão, lá na festão. quermesse. Eu fiz uma live de quase 40 minutos com o padre Fábio de Mello na praça da cidade de Lins. Olha só. Aí, muito legal. Olha só. Cara, a percepção que se tem é quando o gestor, como esse que nós estamos falando, quando o gestor, independentemente também dele ser católico, ser espírita, ser cristão, ser evangélico, seja o que for, mas quando ele tem a percepção de que se trata de cultura, Sim. ele não tem que falar que o Estado é laico. Ele tem que buscar meios para que a sociedade que está ali, que o elegeu ou não votou nele, mas ela está ali e ela comunga exatamente desse sentimento cultural, Sim. imaterial da sua cidade. É. Deputado, só porque eu sou pequenininho, eu vou provocar o senhor agora. Ah,
Porque é o seguinte... Eu falei que já estava terminando, hein? Não, mas eu vou provocar para o senhor entender. É justamente porque o Estado é laico. Porque a laicidade do Estado é governar para todos igualmente. Então, qual que é a postura do prefeito? Ele tem que ser laico. Sim. Ele tem que governar para o espírita, para o umbanda, Sim. para o católico, para o Sim. evangélico. Então, culturalmente, seja qual for. Então, o senhor como deputado, sendo pastor, eu fui lá em Lins, pode ter, vai ter, desculpa, os preconceitos na visão evangélica, tudo, mas culturalmente e como deputado, a sua função Sim. é ser laico. Não posso usar a laicidade, não sei se eu falei certo aqui. Se eu falei certo, glória a Deus. Então, Só para o meu gosto, né? Para falar assim, não pode. Sim. Não, pelo contrário, ela que gera liberdade para que o governante, o poder público, o deputado, o prefeito, o governador, possa exercer culturalmente, quebrando as barreiras, ok? Para que possa atender, seja a festa do padroeiro, seja a marcha para Jesus, seja qual for a expressão cultural do cristianismo. É justamente porque o Estado é laico. O Estado tem que aprender que ele é laico, mas não é ateu. Aí é diferente. Eu uso a laicidade para impedir expressões culturais que eu não gosto. Aí tá errado. Sim. Aí matou o princípio do cristianismo, que é judaico-cristão, que é a liberdade. Mas por ser laico, o senhor estava lá com pediu autógrafo? Então é o seguinte... Fiz foto com ele. Agora é selfie, né? É selfie. Então é o seguinte... Não, é sério, tá certo. O Fernandinho teve lá e eu tirei foto com o Fernandinho. Então o que acontece? A gente precisa entender que o Estado sendo laico, a função dele é governar para todos. Não é colocar empecilhos. Então, é justamente ser laico é que o prefeito tem que pensar o seguinte, peraí, se o evangélico chegou aqui, bateu na minha porta, pedindo para fazer cultura cristã, ok. Se o católico chegou pedindo, ok. Se a umbanda chegou pedindo, ok. Mesmo se ele for católico praticante, ele pode ser pastor evangélico, pentecostal, daquele mais radical. Ele é governante e ele está a serviço do povo. Se aceitou disputar um cargo eletivo... Isso, o povo é laico. Sim. E ele representa aqueles que votaram nele e aqueles que não votaram nele. Exatamente. Ele está representando o povo. Exatamente. Porque na hora do voto, o voto... Pois é. Não tem cor. Não tem cor, não tem religião, não tem sexo, não tem nada. Exatamente. Voto é voto. Voto é voto. As pessoas que acreditam. Então, o senhor fez parabéns pelo seu papel. Por quê? Porque é essa forma que o representante do povo, né? Do povo, tem que fazer. Ok? Por quê? Porque a laicidade é justamente isso que gera a pluralidade cultural. Então, nesse caso... essa lei veio justamente dizer para o representante político, desculpa falar aqui, para com essa bobagem de preconceito e dizer o que pode e o que não pode, porque o cristianismo é cultural. Todas as expressões cristãs são culturais. Cultura, é verdade. Sim. E essa lei é muito importante, realmente é muito importante. Parabéns, deputado. Fico feliz de ter contribuído um pouco nesse ID. Que né? bom, é. Que bom. Parabéns. E de mesmo. evangelizar, entrai nas casas, nos lugares, nos Isso. eventos. É isso. É mesmo. verdade. Se não pode entrar como religião, Entremos como cultura. como cultura. É isso mesmo. E a cultura que transforma. Aham. A Exato. cultura que transforma. Que alimenta a alma. Ixi. É. A alma e o espírito. Sim. E cientificamente agora comprovado que também as faculdades mentais. Sim. Bem, amigos, Foi um prazer, deputado. obrigado mais uma bom. vez pela Ah. presença de vocês. Acabou, né? Bem, chegamos ao final do nosso programa e é uma alegria estar com vocês aqui. Agradeço o pastor Robson, agradeço Regina. E vamos aqui, o pastor Robson, as suas considerações finais. Bom, Finais mesmo. tá? finais mesmo, né? Então vamos fazer Bem enfatizado, né, Regina? Eu quero deixar aqui, primeiro, prazer, Regina, te conhecer. Né? Prazer foi meu, Foi pastor. muito Que gostoso bom te essa ouvir. conversa, né? Foi muito A gente boa. aqui. Deputado, que bom revê-lo novamente, né? É verdade. E espero
que o senhor volte na nossa região lá, está com a gente, é muito bom, né? Muito gostoso. E minhas considerações finais parabéns. Eu sou seu amigo, não estou aqui tecendo seda, não. Isso aqui é o que um representante tem que fazer. Não é só, eu vou colocar assim, um deputado, muitas vezes as pessoas verem emenda parlamentar. Sim, É ótimo, importante. é importante. Mas a coisa mais importante de um representante é enxergar a necessidade da nação. E neste caso aqui, o Senhor fez uma justiça. Trouxe em pauta um assunto importantíssimo, que estava se transformando em perseguição religiosa. Sim. Tá? Sim. Agora não. Agora é o quê? Nosso país é livre. A religião cristã como religião, como cristianismo, como cultura, como educação, ela é representativa, ela tem valor. Como diz, ela pode mais. Obrigado pela consideração de Fechou com estarmos chave aqui. de ouro, hein? Obrigado, pastor Robson. Regina. Deputado, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Muito prazer mesmo, viu, pastor Robson? Foi uma beleza estar aqui. Eu quero agradecer ao senhor pelo seu compromisso com o povo, né? Por essa lei tão importante em que abre perspectiva nova para o cristianismo e a gente pode entrar realmente em qualquer ambiente. Porque Jesus é transformador. Sim. Ele liberta e ele humaniza a sociedade, né? Nós precisamos disso. Muito obrigada. É verdade. E eu agradeço a você que nos acompanhou até esse momento. E eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui certamente impactou, de alguma forma, o seu coração. Essa é a mensagem do ID, Sim. né? Sim. De estarmos aqui reunidos falando de uma lei que transforma o cristianismo como um reconhecimento cultural, de manifestação cultural do nosso povo, da nossa nação. E você que está acompanhando o nosso episódio no YouTube e não é inscrito, inscreva-se, compartilhe, curta, comente e acompanhe os próximos episódios que também serão como esse, maravilhosos. Um grande abraço, que Deus abençoe.